Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Mais e Mais. Quantas vezes nos vemos em relações abusivas, emocionalmente, fisicamente, outras vezes nos sentimos numa corda bamba de emoção, de sentimentos, presos entre relacionamentos familiares, emocionais, amigos. Quais transtornos essas pessoas muitas vezes causam na vida da gente ou nós causamos na vida do outro? Hoje, nós temos uma convidada mega especial. A Carla Nascimento vai falar sobre dois transtornos interessantes, que vai te mostrar uma visão sobre o mundo, sobre a personalidade e sobre quem as pessoas que estão ao seu redor podem ser. Mas quem vai falar isso para vocês hoje é ela. Washington, bem-vindo. Caetano, bem-vindo. Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos contar para o pessoal de casa um pouquinho do que você veio falar hoje para eles. Bom, eu trabalho com transtornos de personalidade, sou psicoterapeuta sistêmica, e isso quer dizer que eu olho sempre os indivíduos inseridos nos seus sistemas familiares. E com a minha experiência, eu fui percebendo que muitas vezes a família, né, ela traz padrões de relacionamento que vão sendo passados de geração em geração e que, em algumas situações, esses padrões são bem tóxicos. Geram dependência emocional, fazem com que aquelas gerações que vão chegando vão crescendo com uma distorção em relação à própria imagem, e isso vai desembocar no transtorno de personalidade. Hoje eu gostaria que você falasse pra gente o que seria o transtorno narcisista e o transtorno de borderline. Explica pra gente um pouquinho sobre essas duas características de personalidades. O transtorno narcisista, ele é marcado por uma grande necessidade de controle, uma autoimagem de grandiosidade e também muita necessidade de manipular a, a vontade do outro. Esse transtorno, ele tem muito a ver com uma criança que cresce num ambiente muito nocivo, que a gente chama de ambiente invalidante. O que que é isso? Quando a gente nasce, começa a receber os cuidados da família, da mãe, geralmente é a mãe que cuida do bebê, né? Já desde daquele primeiro momento, a criança ela começa a receber mensagens sobre o quanto ela é importante, sobre se aquele adulto ele tem capacidade de acolher a angústia da criança nos momentos que ela está chorando, que ela está com dor, que ela está com frio. E no ambiente invalidante, essa criança ela não tem isso, ela não tem acolhimento, ela tem momentos em que ela fica muito tempo sozinha com aquela angústia, com aquela dor, com aquela fome ou com aquele frio. E conforme ela vai crescendo, ela vai experimentando com esse adulto uma inconsistência em relação ao que ela sente. Então, o que ela sente nunca é importante. E ela começa a não conseguir lidar com raiva, com medo, com abandono. Então, aquilo, ela muitas vezes é muito ridicularizada por aquele adulto. Tem relatos de filhos de narcisista que passaram por situações assim de quase morrer, né? Porque a violência foi tanta que quase iam parar no hospital. Então, aquela criança ela não consegue existir. Quando, nesse processo de não conseguir existir, ela chega um momento em que ela começa a entender que se ela não fizer o que o outro quer, ela não tem saída, ela não vai sobreviver. Deixa de ser ela. Ela Começa a ficar em começa função a do outro. ficar hipervigilante para Uhum. tentar entender o que que o outro tá, como que o outro tá, qual é o humor do outro, para ver como que ela vai se comportar. E aí, no caso da criança que vai ser um narcisista no futuro, essa criança começa a aprender a fazer o que o outro quer para receber recompensa emocional.
Então recebe, não vai ser mais agredida, não vai ser mais ridicularizado. E ela, nesse processo, ela começa a ir construindo uma sensação de que agora eu tenho poder, porque eu consigo manipular o que o outro está sentindo. E se isso vai se estendendo, e aí se ela não tem outras experiências mais positivas dentro da família, vamos dizer que é uma mãe, essa criança vive sozinha com essa mãe, né? Não tem um pai que faz que dá uma outra experiência para essa criança. O que que acontece? Ela vai começar a crescer e vai começar a socializar, vai começar a ir para a escola. E ela vai começar a aplicar a mesma coisa com os amiguinhos da escola. Como se E ela vai ter repetisse os sucesso. passos da mãe para poder fazer em cima do outro e manipula o outro para benefício próprio. Seria Isso, isso? manipula. Vocês pode ser que vocês já conheçam alguma criança assim na escola que todo mundo, ai, fulano é um líder, né? Ele e todas as crianças seguem aquela criança, porque ela é um líder, mas é um líder carismático que faz com que o outro ache que precisa seguir. Né, conforme vai crescendo, você observa aquela criança que ela diz o que o outro tem que fazer e logo depois ela agrada, ela faz um elogio para o outro achar que agora eu estou indo bem, então eu vou ficar aqui porque essa pessoa gosta de mim. E aí vai manipulando. E assim a criança vai crescendo. E quando ela vira adulto? E Porque vai. imagina só, você está alimentando um vulcão ali, né? É, Então essa criança, quando era menor, foi de certa forma agredida emocionalmente pela mãe, foi para a escola, validou aquele método, fez com os amiguinhos, se com as sentiu acima com as professoras. professoras e tudo, e aí virou um adulto. Então ali ele transborda aquele sentimento ruim. E não é um sentimento ruim, não. É um sentimento de que eu sou tão legal que todo mundo tem que ver como que eu sou legal. E aí, algumas pessoas percebem, algumas pessoas querem ser espontâneas, originais, querem e estão ali no grupo de amigos. E aí ele vai, esse adolescente que já está se tornando narcisista, ele não vai aceitar, ele vai tentar depreciar, ridicularizar, vai usar todas as ferramentas que ele aprendeu para que aquela pessoa se encaixe no que ele deseja, que é gratificar a ele. Então, esse adolescente, ele vai ter esses momentos de mais conflito. Nesses momentos de conflito, ele pode ter explosão de raiva. O que que é explosão de raiva para um narcisista? É quando ele se frustra com alguma coisa. E toda vez que ele se frustra, ele sente tristeza ou medo de perder alguma coisa que ele preza muito. É o momento em que ele se conecta com sentimentos lá da primeira infância, que ele não suporta, porque ele não aprendeu a lidar. Então ele entra em contato com aquilo imediatamente, ele tem uma explosão de raiva, ele projeta no outro, ele culpa o outro, ele fala que é tudo culpa do outro, que o outro é que provocou, né? Ele não consegue lidar com qualquer expressão de fragilidade dele. Seria como se eu fosse muito boa e eu culparia o Caetano pelos meus É, fracassos, pelos meus erros, e eu falava: não, eu não vou errar nunca, porque eu sou muito boa, eu sou perfeita no que eu faço. E aí, ao invés de eu analisar os meus fatos, as minhas atitudes e ver aonde eu estou falhando, eu culpo o Caetano e falo assim: não, o Caetano que é responsável por isso. exatamente. Aí eu transfiro o meu fracasso para ele. É aquele jovem que quando tira uma nota baixa, fica ali em volta do professor, agradando, agradando, agradando. Mesmo assim, tira uma nota baixa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai esculachar o professor, ele vai falar mal do professor, ele vai dizer que é culpa do professor, que o professor está perseguindo ele. Então, uma característica interessante da pessoa com traços ou com transtorno narcisista é que nada de ruim que acontece com ela é culpa dela. Ela não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Sempre tem a ver com alguém que não gosta dela, que persegue ela, com qualquer outra coisa, menos alguma atitude que ela teve. Mas no fundo, então, ela tem um vazio de falta de amor, de falta de atenção, de falta de liberdade. Então, esse vazio é que vai criando esse transtorno? Esse sentimento de não ser visto vai criando esse transtorno, vai criando uma necessidade muito grande de controle, porque geralmente vem de um ambiente onde o comportamento do outro é imprevisível, então por isso tem essa necessidade de controlar tudo e todos. E uma dificuldade muito grande de se conectar. Tem um psicólogo que é muito conhecido na nossa área que chama, ai meu Deus, fugiu o nome agora. Ai, vou lembrar. Mas ele é o autor da terapia bioenergética.
E na bioenergética, a gente vê como que as emoções elas se expressam através do nosso corpo, da nossa postura, da nossa, de como que a gente vai, às vezes até travando o nosso corpo para não expressar a emoção. E o. Ai, gente, fugiu o nome. E esse autor, ele mostrou que nos pacientes narcisistas, essa questão corporal é muito importante, que é isso que você estava falando, do vazio, né? Eu preciso cuidar da imagem. A imagem é super importante. Então, são pessoas extremamente vaidosas com a imagem física mesmo, com o corpo, né? A gente vê, às vezes, até fixação em ter o corpo bonito, fazem milhares de procedimentos e nunca está Mas satisfeito. isso tem a ver também com falta de autoestima, né? Sim, porque o que tem dentro é muito difícil de lidar. É muito difícil de lidar. Então tem que parecer. Então, quanto mais eu vou parecendo que eu sou muito, muito forte, que eu pareço que eu sou muito inteligente, quanto mais eu pareço, menos eu me conecto com quem eu realmente sou. Então, é uma autoimagem totalmente distorcida de si mesmo. O ser humano que nega a si mesmo, né? Nega suas potencialidades, seus valores, porque ele aprendeu a servir o outro e só isso. É muito vazio isso. É muito vazio. Porque na realidade ele não aprendeu o que você não aprendeu, não pôde ser ele, foi limitado aqui, Sim. ser humano que eu não posso Assim, ser eu. a gente analisando num ponto de vista evolutivo, né? Nós temos muita coisa para aprender por aqui, né? A gente está aqui para, geralmente, para aprender as coisas. Essas pessoas elas são alimentadas por aqueles que gostam ou talvez aceitam ser manipulados. Existe isso também, né? Sim. Tem pessoas que têm uma necessidade de ser conduzido também, que é um horror, né? Que gosta, né, de uma Eu não quero tomar decisão, né? Eu não quero tomar Mas isso- decisão, eu transfiro para o outro a minha dúvida. Isso não entra no modelo educacional, que é o modelo educacional da pessoa, ela conhece aquilo como mundo, só conhece aquela realidade, então ela tem de ver a realidade que ela tem. Pode ser. Então a realidade que ela tem pessoas parecidas àquilo. O outro meio tem de ter um estranhamento com outros meios. Ela sabe dar com esse meio, só você não sabe dar com outros. Eu não diria que a pessoa gosta de ser manipulada, mas que ela não gosta, vê, ou aceita. que ela é confortável. É Uhum. confortável ser manipulada, é confortável ser levado, porque eu não tenho muita certeza do que quer, do que gosta, do que ela não quer pagar o preço de, por exemplo, se responsabilizar. Seria uma pessoa insegura, por exemplo. Segura. São Aí pessoas vamos falar, mais a gente chega num inseguras. restaurante, você vai comer peixe ou vai comer frango? Não, você escolhe. Você quer comprar um carro ou então você escolhe. Essas pessoas Então, numa alimentam, né? justamente. Parece que eles se atraem, então. Né? Sim, porque é um pouco mais complexo que isso, porque geralmente o narcisista ele também gosta de estar com pessoas bem-sucedidas por causa da imagem. Ele tem que passar uma imagem, então ele não vai andar com um fracassado. Mas ele vai andar com aquela pessoa que dá a vez, aquela pessoa que não faz questão. Sabe aquela pessoa assim, pode escolher? No dia que o narcisista, por exemplo, está tendo uma explosão de raiva, essa pessoa ela vai falar, não, ele não consegue lidar com aquilo, então eu vou ter paciência, tudo bem, né? Então aquela pessoa que vai se anulando, porque acha que o outro é mais importante. Então, nesse sentido, se atraem. Como seria, por exemplo, hoje um relacionamento entre casais, seja o homem ou a mulher narcisista? Nesse relacionamento tem um que é sempre o mais importante. Tudo dele vai ser prioridade. Se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá aborrecido, é ele que tem que. Ele vai ser a pessoa mais importante. Mas então ele sufoca e anula o companheiro dele. Não dá satisfação das coisas. Nossa, quantas pacientes que eu tenho que casaram com homens narcisistas falam assim: aí, de repente, quando eu vi, a minha sogra estava morando na minha casa. Porque ainda tem isso. Nem olha pra mim. Porque ainda tem isso.
Eu gostei do de repente. Imagina, de repente, você Tá vendo que louquice? sacanagem. Todo mundo pensa, tem um pai. E quem que é a sogra morando em casa? E ainda tem isso que o filho, Coitada da pobre da sogra. o filho dourado, né? Esse homem que é tão maravilhoso, ele sempre tem uma mãe que diz pra ele que ele é muito maravilhoso. Como Ele seria é essa muito classificação? especial. Você falou filho dourado. O que a gente teria numa classificação assim, entre filhos? Sempre tem um filho que, é o que eu tenho, pelo que eu tenho visto na clínica, o que que acontece? Quando a mãe é narcisista, ela vai competir com a filha. Então, a mulher, vai ser bode expiatório. Vai ser a errada, vai ser a feia, vai ser a incompetente, a doente mental. É muito tóxico mesmo essa relação com essa filha. Por quê? Por que que a filha é o bode expiatório no caso da mãe narcisista? Porque a narcisista, ela quer se ver, né? Ela quer alguém que seja muito parecida com ela. Quando ela tem uma filha que começa a destoar disso, começa a confrontar ela, não quer ser igual, né? Por algum motivo. Muitas vezes é porque se identifica mais com o pai, aí fica do lado do pai, fica aquela triangulação. E aí essa filha vira tudo de errado que essa mãe não quer ser, ela vê nessa filha. E ela começa a atacar, atacar, atacar. O narcisismo, ele tem essa característica de projetar, né? Eu projeto tudo que eu não quero sentir, eu projeto no outro. Então, nessa projeção, se essa filha, por exemplo, é muito espontânea, não tem medo de ser ridícula, e o narcisista ele tem pavor de ser ridicularizado, ela vai atacar essa filha. E aí, geralmente, a mulher é muito difícil para a mãe narcisista conseguir se ver nessa filha mulher. Às vezes acontece. Quando tem várias filhas, às vezes tem uma que é mais parecida, vai virando essa filha preferida, que a gente chama de filho dourado. Quando é um pai narcisista, é a mesma coisa. Ele tem muita dificuldade de ver o filho como parecido com ele, como uma cópia dele, né? Era o que eu estava falando para vocês que aconteceu na minha família. O meu irmão, ele era muito diferente do meu pai, então ele foi muito atacado. E nesse processo de ter um filho preferido, um filho dourado e um filho bode expiatório, isso destrói a relação dos irmãos. Porque um fica do lado do pai, outro fica do lado da mãe, um fica com ciúme do outro. E acontece uma família, sei lá, de 3, 4 irmãos, por exemplo, eles pegarem o bode expiatório já como se fosse hábito da mãe? Vão todos contra aquele bode expiatório? Isso. E acaba ele ficando o único filho sozinho? Às vezes fica sozinho. Geralmente é isso mesmo que acontece. Por quê? Porque as crianças percebem que se não agradar essa mãe, vai sobrar para elas também. Então, aí elas passam para o lado da mãe e excluem aquele lá que é o mais frágil, vamos dizer assim, que não consegue ter isso que eu falei de observar o contexto e falar assim, bom, agora eu vou entender o que está acontecendo aqui, vou fazer o que tem que ser feito para poder existir um pouco, né? O filho que é o bode expiatório, ele não consegue construir essa personalidade, então ele vai acreditando de verdade que ele é incompetente, que ele não serve para nada, que ele nunca vai ter sucesso, que ele tem problemas mentais. Às vezes é tão tóxica a relação com esse pai, com essa mãe, que esse filho vai parar no psiquiatra, começa a tomar medicação sem necessidade e começa a desenvolver um transtorno psiquiátrico mesmo. Sério, hein? Mas Interessante. sem necessidade, por quê? Porque poderia resolver de outra forma? Poderia resolver de outra forma. Basicamente, eu estou entendendo que o ambiente que é o problema. A partir do momento que o ambiente está adoecendo o seu próprio filho. Mais ou menos o que eu estou entendendo é isso. Obviamente, a pessoa não faz porque quer. Eu não faço isso com minha filha porque eu quero, mas eu venho de um passado já de uma família que era narcisista, cresci sendo narcisista, e aí eu tenho ali 3 filhos, aplico isso entre os meus filhos, que é a única coisa que eu quero aproximá-los de mim. Então, eu acabo pegando o bode expiatório e adoeço ele Eu inconscientemente. vou mudar um pouquinho, né? Que ele sabe o que está fazendo, sim, tem consciência, gosta do que faz, não vê como um problema. Não vê como problema. É a realidade dele, Ele é a dele de acredita vida. firmemente que está consertando aquele filho. E o bode expiatório carrega todos os pecados da casa, do mundo inteiro, fazendo expiação, vagando no deserto, até padecer de morte. Mas como sair? Por exemplo, a gente Lentamente. quando a pessoa que é bode expiatório nesse caso,
ela já tem uma certa maturidade, ela quer sair dali. É mais difícil, obviamente, porque ela não conhece nada além daquilo que ela sofreu na primeira infância. Aí que vem a psicoterapia sistêmica, vem a minha abordagem, que eu acho que é o que tem ajudado bastante essas pessoas, que é entender esse sistema familiar. Isso não começou nesse pai, Sim. Incrível. isso começou lá no bisavô dessa pessoa, né? Porque se esse pai, ele tem esses traços de controle, de grandiosidade, de uma autoimagem engrandecida, ele viveu num contexto familiar onde ele precisou construir isso, Sim. né? E aí aquele pai dele, o avô do meu paciente, ele de alguma forma ele contribuiu para que o pai dele tivesse que construir essa personalidade. Então isso não começou no avô, começou bem antes. O que que eu percebo? Que famílias que sofreram muita violência, aonde aconteceram traumas assim relacionados às vezes a assassinatos ou traumas. Eu tenho pacientes que têm traumas relacionados à perda de fortuna, né? O bisavô foi enganado, perdeu todo o dinheiro, então a família ficou desesperada, tendo que se reconstruir. Então são famílias que vão aprendendo que se você não tiver muito autocontrole, se você não tiver muito autodomínio, se você não for perfeccionista, você não consegue ter sucesso. E se você não conseguir se blindar de ter sentimentos de medo, de abandono, você não tem sucesso. E isso vai sendo passado de geração em geração. Então, por isso que eu falo que tem famílias com perfil narcisista. Sim. Aí, quando esse paciente chega para mim, eu mostro isso para ele, esses traumas ancestrais, a gente consegue descobrir muita coisa no processo terapêutico, e aí ele começa a entender que aquilo não é sobre ele. Aquilo é sobre padrões que foram sendo passados, era importante para aqueles antepassados, e que hoje não serve mais. Não são mais. Digamos que às vezes ele chega a ter aquela raiva, então você transforma essa raiva, traz a consciência, ensina o perdão e faz com que aquele ambiente seja harmônico. Não com que as Isso. pessoas vão mudar, mas o olhar dele sobre o ambiente familiar que vai mudar. Mas ele Pe- acaba mudando também, né? Se ele muda o olhar, ele muda também. Ele muda e as relações mudam. As Muda. relações mudam. É muito interessante Sim. como as relações mudam. E aí, essa necessidade de agradar os outros, que na verdade é uma necessidade de agradar aquele pai, né? Que esse bode expiatório, ele fica a vida inteira tentando agradar. Querendo ser amado, né? Ser Querendo ser amado. Carência, carecendo, né? E vai arrancando pedaço pra todo mundo. Sobra nada dele. vai aprender. Porque acha que o amor é sobre isso, é sobre se anular. É sobre deixar que o outro domine. E aí ele vai deixando isso, vai vendo que isso não pertence a ele, que não é sobre ele. E ele vai começando a ver a família de um outro jeito e começando a se conectar com a própria essência. Aí no processo terapêutico a gente começa todo um processo de quem é você, o que que você gosta, ensinando essa pessoa a bancar a sua personalidade. Então, mesmo que o outro não me ame, eu preciso me amar. E aí eu vou trabalhando isso com ele. Mas eu só consigo chegar nesse ponto dele entender que ele pode se amar quando ele entende esse passado familiar. É interessante porque tem um vazio enorme ali, pouco contato com o próprio sentimento, pouca aceitação do próprio sentimento e, consequentemente, ele tende realmente não enxergar a si mesmo, nem os próprios sentimentos direito, nem os Não. próprios valores direito. Chega a ser quase uma anulação de si mesmo para se adequar ao mundo, para poder ser aceito pelas pessoas e se sentir amado no modelo de amor que ele entendeu como ideal. Exatamente. Quando eu pergunto para essa pessoa, mas e aí, o que que você gosta de fazer? Não sei. O que você gosta de comer? Não sei. Que cor é a sua cor preferida? Não sei. Porque tudo depende do que vão falar. E aí, assim, no caso do bode expiatório, né? Agora vamos falar assim, já que o narcisista se sente tão autossuficiente, ele não vai querer tratamento. Não. Eu sou bom, eu sou excelente, eu entendo de tudo, eu construo um prédio, eu atravesso o mundo, eu sei de todas as cores do universo, por que eu vou querer tratamento? Eu não preciso disso, eu não sou doida, eu não sou louco. Então, tipo assim, é difícil, né?
É. E aí a família tá sofrendo ao redor, ou a esposa, ou o marido, ou o trabalho, enfim, o ambiente que a pessoa narcisista está ali, ela está contaminando o ambiente, mas é a única que não precisa de tratamento. Exatamente. E quando ele vai pro tratamento, ele vai assim, eu vou porque ela tá pedindo pra eu fazer, mas o problema é ela, né? Então, eu vou, mas eu tô aqui para ajudar, né? E aí a gente começa a trabalhar as situações em que ele começa a mostrar essa grandiosidade, aonde começa a mostrar essa insatisfação porque o outro não faz o que ele quer, né? Às vezes eu escuto frases assim, porque ninguém faz nada certo, né, Carla? Ninguém consegue Só fazer, a pessoa, né? né? Então aí a gente vai trabalhando isso no outro e vai, mas tem que ter, você tem que entender muito de estrutura de personalidade, senão você fica assim com ele e Entendi. começa a concordar com ele. É, porque ele tá te mostrando que ele tá certo. Ele tem todo Ele é um leque de informação da vida dele pra te falar que ele tá certo, que a pessoa ao redor dele Que ele é tá a errada. vítima. O narcisista é muito sedutor. Muito. Você fica ali, nossa, como você sofre, né? E aí, se você não tiver esse domínio do que é essa personalidade, você vai junto. Né? O narcisista, quando chega na terapia, ele fala: nossa, Carla, você é muito bom. Você tá ajudando muita gente. Eu tô gostando muito. Inclusive, eu fiz o exercício que você me passou e, nossa, eu acho que vai dar certo dessa vez. Ele vai, sabe? E eu tenho que ter esse domínio. Mas ele não assume que tá Isso ajudando é ele. ele fazendo o que a gente chama no início do relacionamento do love bombing. Quando ele quer criar dependência emocional no outro, ele é encantador, ele faz coisas incríveis, né? Por isso que tem muitas mulheres que não conseguem ver depois, é que percebem que estão num relacionamento abusivo. Sim. Mas tem esse primeiro momento. Aí a Ele gente. está sempre se referindo a ele mesmo, é isso? Isso é uma grande. É uma Você dá uma característica notícia, importante. se Quando você der uma notícia de morte para ele, fala assim, poxa, essa pessoa morreu, como é que pode? Ó, uma vez ela teve comigo, ela tem que se reservar a ela. É igual a hipocondria. Isso, o assunto volta para ele. Sempre Porque volta. eu uma vez eu tive com ele e ele Tá me sempre no ajudou. Quer dizer, aí o morto, coitado, ele passa em segundo plano, ele passa a ser o... É igual a hipocondríaco. O hipocondríaco sempre tem uma doença acima da sua. Você nunca pode ficar doente. Ele tem mais doença, mais O remédio. mais hipocondríaco aquilo. também, é o tipo- também é narcisista. Também é narcisista? Narcisista, é. É, porque... Não, eu tenho dor aqui. Não, peraí. Mas eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho nas duas Ele mãos tá dele. sempre No centro. no supermotivo, né? Tudo dele. Toda vez que você tiver com uma pessoa que você sente que tudo é sobre ela, seja de ruim ou de bom, ali você tem. Pode não ser um transtorno de personalidade, porque pra gente dizer que é um transtorno, tem alguns critérios, Sim. mas tem traços ali. E tem diferença, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, ser narcisista ou ter transtorno narcisista, porque algum ponto ali deve ser positivo, às vezes o egocentrismo, às vezes atitude, características ali que tem uma linha equilibrada onde pode ser boa, ou não, ela sempre tende a pular pro excesso. O transtorno, ele caracteriza uma grande dificuldade nos relacionamentos em geral, na vida profissional, em relação à sua autoimagem e em relação a como você vê a vida, né? Você sente que aquela pessoa tem uma visão da vida muito estranha e que não é o senso comum daquela cultura. A gente tem que estar sempre olhando também a cultura de onde vem essa pessoa. Ser um narcisista, alguém com transtorno narcisista nos Estados Unidos, não vai ser diferente de alguém com transtorno narcisista na Espanha ou no Japão, porque a cultura interfere muito na nossa autoimagem. Mas a gente vê que é uma pessoa que ela tem muita dificuldade para ter sucesso no trabalho, porque ela está sempre brigando, ela não consegue, ela está sempre em conflitos. Sempre Né? tem confusão. Sempre tem um problema. Eu conheço pessoas que não podem parar no emprego porque começam a trabalhar. Mas estão me perseguindo, meu chefe me persegue, meus colegas me perseguem, eles estão se aproveitando da minha inteligência. Já anda com a cara feia. Sempre abusado, né? Mas na verdade quem tá abusando é ele. Estão me explorando. Nos relacionamentos, então já teve vários casamentos, e sempre está sendo. Sempre está se separando, né? Sempre com muita briga. Reclama do parceiro demais, da parceira.
a culpa é sempre do outro, é a mulher que é maluca, né? Ai, eu E tinha. aí anula, né? Sempre é o outro Porque que faz, nunca é ele. Quem fez foi o outro. É. Então, você junta essas áreas da vida e vê que a pessoa tá com dificuldade em todas essas áreas, e ainda por cima ela tem uma visão muito distorcida de si mesma, e ela olha para a vida com um olhar que não é o comum, o senso comum da cultura dela, a gente fala que é um transtorno, ele tem um transtorno de personalidade. Isso seria também uma falta também, né, de espiritualização? A sua conexão com a sua espiritualidade Sim. te ajuda a entender o sentido da sua vida, né? Então, quando você não tem conexão nenhuma, você não sabe por que que você está vivo, a vida não faz sentido, né? Não tem por que estar vivo. O borderline ele tem muito essa dificuldade de entender o sentido da vida dele. O narcisista ele não tem tanto isso porque muitas vezes tem muitos religiosos com transtorno narcisista É. que acham que são os enviados diretamente de Deus para salvar a humanidade. Ou quando não é o Quando é o próprio Deus. Quando não é, quando sente o próprio Deus. Olha os ofendendo. você tocou num assunto bem interessante de borderline, né? Conta pra gente, como você saiu desse processo aí, dessa especialização, desse meio de estar ali em cima, estudando, desenvolvendo, ajudando, dando suporte pro E ela nem narcisista, tinha entrado e o no borderline te bateu a porta e hoje você traz essa característica e conta pra gente o que é o transtorno de borderline. No decorrer dos meus atendimentos, eu fui percebendo que tinham pessoas que vinham com queixas de muito autocentradas, né? Se vitimizando muito e às vezes também colocando a culpa muito na família, nas pessoas em geral, para os seus problemas, mas que tinham dependência química ou compulsão por comida, compulsão por pornografia, e tentativas de suicídio e automutilação, pessoas que se cortavam, que arrancam, né, os cabelos. Então, eu fui vendo que ali não, o narcisista ele não tem essa questão, porque o narcisista ele precisa muito se sentir no controle. Então ele não se deixa levar por compulsão. Aí eu comecei a estudar mais. Então eu encontrei o transtorno borderline. E o borderline, ele é marcado pela instabilidade emocional. É uma pessoa que ele, além de ter vindo de um ambiente invalidante, ele tem um desequilíbrio neurológico. Ele sente todas as emoções muito intensamente em nível cerebral mesmo. Então, é como se ele não conseguisse controlar as suas reações. Quando vem a emoção, vem muito forte, e aí nessa hora ele tem esses atos autodestrutivos, dependendo da situação. Se ele está triste, ele pode ter um comportamento autodestrutivo, tipo beber muito e dirigir, ou transar com todo mundo que ele tá numa festa. Né? Então, isso tem a ver com esse vazio existencial que vem do ambiente invalidante que ele cresceu. E qual tipo de ambiente é esse familiar que, vamos lá assim, direciona ou que cria esse borderline, né? Que dá esse passo para que a pessoa desenvolva esse transtorno? São experiências muito abusivas. Abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico extremo. É diferente do filho do narcisista, porque o narcisista ele não é o tempo inteiro abusivo. Ele tem os momentos em que ele está em público, com a família, em que ele parece que é um anjinho de candura. E público é Que perfeito. a família é perfeita. No caso do borderline, ele vive num ambiente que ele está o tempo inteiro sofrendo abuso. Então, como eu falei, até os 6 anos de idade eu não sei se eu já falei isso aqui, mas até a gente estava conversando antes, mas até os 6 anos de idade é a base, é a janela que é a base da estrutura da nossa personalidade. Essas experiências que a gente tem até os 6 anos, elas vão ser o que aquela criança vai acreditar sobre ela Vai mesma. definir. Primeira infância, né? Né? É assim. Então, no caso do borderline, os sentimentos são tão contraditórios, então ela tem alguém que cuida dela, mas que abusa dela sexualmente, vamos dizer. Nossa. Ela tem aquele momento de muita raiva,
mas ela também ela olha para essa pessoa que cuida dela e quer ser amada por essa pessoa. Ela começa também, ela pode desenvolver também um sentimento de que ela está causando aquele abuso, né? Então ela começa a acreditar que ela não merece viver porque é muita dor. Então começa a criar mecanismos para lidar com a dor, que são os mecanismos autodestrutivos, de se cortar, de começar uma dependência química, né? Usar droga. O borderline, ele, por causa dessa dificuldade de lidar com esses sentimentos contraditórios, ele faz uma cisão também em relação a como ele vê as pessoas. Ora, aquela pessoa é um anjo, ora, aquela pessoa é um demônio. Ele não consegue juntar, porque o abuso é tão grande, aquilo é tão profundo para ele, que ele não consegue dizer, o meu pai pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Porque toda criança que tem vive numa família que tem um equilíbrio emocional ali, tem hora que o pai bota limite, briga, bota de castigo, aí a criança até fala, né? O pequenininho às vezes até fala, eu odeio você, mas daqui a pouco aquilo passa e vê que o pai é bom. Eu te amo, papai. Que teve um né? motivo o castigo, né? Não é porque é uma agressão, é porque é um processo de educação naquele fato. A criança que cresce num ambiente assim, como eu tô falando, com alguém, por exemplo, um doente, uma pessoa que é esquizofrênico, um dependente químico que seja violento, né? Um abusador, né? O que essa criança ela vai vendo? Que não tem como essa pessoa ser uma pessoa só. Porque tem hora que aquela pessoa tá calma, tem hora que a pessoa vira um monstro. Então é como se ele desenvolvesse um transtorno bipolar, mas não é um transtorno bipolar. Porque hora ele tá doce, hora ele tá com raiva, mas não é raiva do outro, é raiva dele mesmo. Não, o transtorno bipolar, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É um Entendi. pouco diferente. Mas ele faz essa cisão do ego. Então, é como se eu só... E aí, isso se reflete nele também. Ora, eu sou muito bom, então eu me amo, eu gosto de mim, eu acho que tudo vai dar certo, eu fico positivo. E ora, eu me odeio. Eu acho que eu tenho que morrer porque eu não mereço nada de bom nessa vida. Ele, além de ele olhar os outros dessa forma, ele olha a si mesmo dessa forma. Tá ligado à educação, né? Maltratado e alívio, maltrato e alívio, dor e alívio. Bem ligado ao modelo educacional dele. E aí ele começa a ter momentos de às vezes, de muita euforia, que é o que lembra o bipolar. Momentos de muita euforia em que ele está muito positivo com a vida e momentos de raiva, de muito ódio, de muita tristeza, de culpa. Porque ele fica assim nesse ciclo, ele acorda. Eu já tive uma paciente assim, acordava e mandava mensagem para mim: hoje eu tô ótima. Eu tô sentindo que hoje tudo vai dar certo, o dia vai ser maravilhoso e tal. Aí, meio-dia, eu briguei com meu marido. Manda mensagem pra mim: briguei com meu marido, porque eu acho que ele tá me traindo, e eu xinguei ele de tudo que foi nome e tal. E aí, no final do dia, eu quero morrer. Porque eu tô com culpa, eu sei que ele me ama, Nossa, ele me trata gosto de bem. gente que é exatamente desse jeito. E como que é O conviver com uma bipolar- pessoa dessa? Porque imagina a gente conviver numa corda bamba, né? Você nunca sabe quem vai estar na sua frente. Vou fazer uma analogia aqui, não tem nada a ver, mas eu brinco com a minha filha, ela é adolescente. Que eu vou colocar uma plaquinha no quarto dela, porque tem hora que ela vem adolescente, tem hora que ela vem a filha, e tem hora que ela vem a rebelde, pra eu saber com quem que eu tô falando, porque tem hora que é difícil. Então, assim, ela não chega longe disso, mas aí a pessoa vai ter que fazer isso, colocar algumas plaquinhas pra falar: agora eu tô com raiva, agora eu tô feliz, agora eu tô alegre. O adolescente tem um pouquinho de borderline. Porque Viu? o adolescente é tudo muito intenso, né? O adolescente tá apaixonado, é o amor da vida dele. O adolescente terminou o relacionamento, eu vou morrer, O fim do mundo. né? Então ele tem um pouco disso. Por que isso? Porque tá nesse momento de muita ebulição hormonal. Então ele realmente sente as emoções muito intensamente e ele tá fortalecendo ali a personalidade, o ego. Ele tá vendo quem ele vai ser quando for adulto. Então ainda não sabe É muito uma bem. fase, então, né?
É uma fase. No adolescente é uma fase que depois aquilo vai se acomodando. Para o borderline, não. E exatamente na adolescência que geralmente o borderline aparece na personalidade, né? O transtorno eclode. Porque até então é uma criança, muitas vezes é uma criança mais rebelde, uma criança que briga com todo mundo, uma criança que ora tá feliz, ora tá triste, mas é mais controlada. Mas na adolescência é a hora que começa a se apaixonar, a se frustrar com os amigos, com os relacionamentos, com as preocupações de o que eu vou fazer agora quando eu for adulto, né? Todas essas pressões sociais, aí é na hora que começa a buscar algum mecanismo para aliviar a dor, que são esses mecanismos autodestrutivos. Isso também tem muito a ver com a estrutura familiar. Então, Sim. se a criança cresce numa família, e eu vejo isso em pacientes que não têm transtorno de personalidade, cresce numa família em que a estratégia para lidar com o estresse é ir para academia, ir para a igreja, cuidar da saúde mental. Então, essa pessoa ela vai ter problemas, mas ela vai buscar essas estratégias para sair dos problemas. Mais saudáveis, né? Agora, tem uma família que todo mundo bebe, ou que tem dependente químico na família, ou que todo mundo sei lá, é violento, usa a agressividade para lidar com estresse. E aí, essa pessoa, foi aquilo ali que ela aprendeu, na hora que a vida começar a ficar muito difícil, ela vai recorrer para aquilo ali. Nós em casa, né, que nós temos uma filha de adolescente, a gente tenta fazer bem assim, a mesa redonda, que eu falo muito. A gente senta muito para que ela possa entender aquele sentimento, entender aquela frustração, e após entender, a gente gosta de mostrar as soluções possíveis, ouvir o que ela tem a dizer sobre aquilo ali. Então, hoje, assim, a gente fala muito que ela já traz já pra gente a análise sobre os fatos, o raciocínio do sentimento dela, apesar de ainda não entender, mas ela vem buscar na gente em casa a validação da emoção dela. Então, obviamente, assim, né? Olha, eu penso dessa maneira, aquilo aconteceu daquilo, mas eu vou tomar essa decisão por isso, por isso, por isso. Então, esse processo de diálogo em casa, ele é essencial. Mas ela que Essencial. decide. Mas ela que decide. Ela que decide, Essencial. porque, assim, nós estamos aqui, mas nós temos as nossas vidas. O que você vai fazer no seu ambiente de hoje? Qual a sua escolha? Então, a gente sempre dá ela o direito de resposta final. E a gente fala, se você errar, nós vamos estar aqui. Se você aceitar, nós estamos aqui. Nós estamos um pouquinho seguro um pouco também. Sim, é um fato. Sim, ela ainda não tem condição de tomar todas as decisões da vida dela. Sim. Mas isso que vocês estão ensinando é o que a gente chama na psicologia de habilidades de eficácia emocional, que é o que a gente trabalha com borderline, que é, essa paciente que achava que o marido estava traindo, né? Ela escutava a vizinha. Na hora que ele saía para trabalhar, a vizinha saía também. E na cabeça, é por isso que a gente fala que o borderline, ele beira a esquizofrenia, porque quando ele não tá bem, não tá num tratamento, né, os pensamentos voam. Ele fica num looping de construção de por que tá dando errado alguma coisa ali na vida dele. Aí ela escutava esse barulho e ela achava que era porque a vizinha ia atrás dele, se encontrar com ele, né? Super dedução. E aí um dia ela resolveu ir atrás, ela viu que a mulher foi para um lado e o marido foi para o outro. Encerrou o caso ali. Encerrou o caso Mas dele. até ela fazer isso, ela sofria horrores com esse pensamento do que o marido dela estava fazendo. Quando você está na terapia, você começa a aprender a lidar com esse tipo de pensamento. Vem aquele sentimento, por isso que a gente trabalha com exercícios de mindfulness, de atenção plena, me conecto com o sentimento, me conecto com aqueles pensamentos, não fico apegado àquilo e começo a tentar ver se aquilo é real, quais são os indícios de que aquilo é realidade, como que eu vou lidar com isso com a outra pessoa. Será que tem uma outra maneira de ver essa situação? E aí, como que eu vou conversar com essa pessoa se eu realmente preciso conversar com essa pessoa? E aí, como que eu vou falar do meu sentimento? Que sentimento dar nome
pro sentimento. Importantíssimo isso, né? Pra compreender. E aí a gente vai exercitando isso. Mas é difícil porque eles têm que estar sob medicação, porque por causa desses impulsos, né? Quando vem emoção, dá vontade logo de agir, dá vontade logo de procurar a pessoa ou então de tomar alguma atitude, né? Ah, é aniversário do meu irmão. Aí eu tô me arrumando para ir para a festa do meu irmão, de 50 anos do meu irmão, que a minha família toda vai estar lá. Do nada vem um sentimento de que ninguém me ama ali. Por que eu vou para lá? A síndrome do Hulk? Vou brigar com todo mundo? Ninguém me ama e eu vou ser criticada e vão falar disso, vão falar daquilo. Aí um pensamento leva o outro, e daqui a pouco a pessoa tá falando assim, não vou mais. Porque vocês me odeiam e eu não vou, e não. Vai no impulso, Criou uma história. Criou isso. né? Vai no impulso. Então a gente ajuda eles com a medicação e com a terapia dialético-comportamental, que é onde a gente faz vai tirando ele desse pensamento bom e mal o tempo todo, né? Pode ser que tenham pessoas ali que não gostam de você, mas e o seu irmão, né? E as pessoas que você ama. E aí, tirando essa pessoa desse sentimento de que ou é todo mundo ruim ou é todo mundo bom, para que ela consiga conviver no meio, né? E até com ela mesma, de que ela tem momentos em que ela faz coisas que ela não gosta, mas tem momentos em que ela se sente muito bem com ela mesma. Interessante você falar da maneira como vocês abordam, que aí eu queria te perguntar o seguinte. As famílias dessas pessoas, né, que muitas vezes querem ajudar, que querem fazer o acompanhamento, querem mostrar um caminho. Então, assim, como elas poderiam agir? Independente da pessoa procurar um tratamento agora ou depois e tudo. Então, tipo assim, olha, eu tenho certo transtorno e a minha família detectou aquilo ali. Então, no momento, antes de procurar um profissional, como eles podem ajudar, apoiar, acolher pessoas com esses transtornos? Primeiro, não invalidando os sentimentos, não invalidando o que aquela pessoa está passando, porque geralmente isso é comum, as pessoas quando vem alguém nervoso falam assim, não fica nervoso não, Calma aí, fica tranquilo. fica calmo, Você não calma. você já é calmo demais. Pô, para de chorar. Você já é calmo Para de demais. chorar, não tem necessidade, você está exagerando. Nossa, isso daí pro borderline. Só morre quando chega a hora mesmo. É assim mesmo. Porra, tristeza, né? Nossa senhora, isso aí é terrível. Lá se foi o luto, né? E lá se foi o luto. Isso pro borderline é um gatilho. É um estopim que você vai acender, se segura, porque ela vem bomba. Porque ele vai sentir o quê? Eu não posso sentir o que eu tô sentindo. Eu tô errado. Essa pessoa tá dizendo que eu não devo estar sentindo isso, então deve ter alguma coisa errada comigo. Aí é que a pessoa Vai a mil. vai a mim. É Então a engraçado. primeira coisa é validar. Realmente parece uma coisa psicótica, né? Porque vai criando quase que um delírio. Uma narrativa não chega a ser um delírio, devido ao formato da narrativa, mas é quase isso. Aí, numa situação, por exemplo, da pessoa que tá triste, tá chateada, a pessoa quer chorar. Aí você fala assim, não, você tem o direito de chorar. A pessoa parou de chorar. Reconhecer os sentimentos é importante, reconhecer em mim. Você sabe que ela tem liberdade de chorar. Então tá bom. Porque geralmente a pessoa ela sente alguma coisa porque teve um motivo. Ela tá sentindo essa palavra, ela está sentindo aquilo ali, Sentir. entendeu? Aconteceu algo que gerou aquele sentimento, então é legítimo. Agora, a intensidade pode variar, né? Uma pessoa que não é borderline vai olhar para uma situação de a pessoa, você está conversando com alguém, aí a pessoa olha para o alto, assim, né? Você não é borderline, você não. Eu acho que minha conversa não está agradando muito. Mas tudo bem, vou mudar de assunto, ou então vou parar de falar. O borderline, ele vai entrar nesse looping, né? E vai querer te atacar e tal. Então, nessa hora, a pessoa que é da família, que está vendo que a intensidade está estranha, primeiro valida. Eu vejo que você está muito chateado. Aí, segundo, o que eu posso fazer para você se sentir melhor? Ao invés de falar assim, você é muito exagerado. Você não devia, você briga com todo mundo, ninguém suporta. Aí começa, né? Aí Mas Só desmerecer piora. nunca é um bom caminho. Eu acho né? muito Desmerecer o outro. importante, eu acho que em qualquer diálogo, nós estabelecermos o nosso ponto de vista na questão da ajuda, né? Mas a maioria das pessoas, elas querem jogar para cima do outro, né?
Por que que você é desse jeito? Por que que você, né? Então é uma forma ruim, eu acho que Que aí já é só uma crítica, né? é uma agressividade, Sim, né? falar que a pessoa acha que o seu jeito é melhor que o outro. Então, isso é Sim. uma situação muito delicada, porque, igual você, a questão de cultura, né? Vamos falar, por exemplo, o pão de queijo mineiro. Aí a pessoa fala assim: nossa, o pão de queijo aqui é horrível. Nunca comi, só em Minas que é bom, por que não? É cultural que tenha, assim, uma certa qualidade lá, porque é de Minas. Mas não quer dizer que o pessoal do Rio de Janeiro não saiba fazer. Então, o que que acontece? Se tiver algum mineiro de lá que sabe Que fazer. saiba fazer Mas aqui. isso é Mas um é narcisismo. essa que é a questão. A pessoa acha que sempre o dela é o melhor. É o que você falou. E se tiver alguém aqui que faça, que pegou uma receita da avó e que faça um trabalho bem feito? E a pessoa não consegue entender, ela não consegue aceitar. Então eu te obrigo a fazer aquilo que eu quero fazer do meu jeito, porque o meu jeito é melhor que o seu. Porque Isso é narcisismo e também etnocentrismo. Quando você fala de você, só é narcisismo. Quando você fala cultura melhor de cultura, minha cultura é melhor que a sua, é um narcisismo e etnocentrismo, onde a minha cultura é maior do que a sua. É a maneira de ver, a maneira de perceber. E você Da invalida minha tudo o origem. restante, né? Sim. no caso do narcisista, ele nunca vai mudar de ideia, né? Porque se ele tiver que mudar de ideia, ele vai dizer: ih, eu estava errado. E não vai Eu falar. me enganei. Eu não sou tão perfeito quanto eu pensava. Aí ele não vai fazer isso. E é por isso que ele fica insistindo de que é ele que tá certo. O que eu acho legal de mãe narcisista é o seguinte: o filho tem que ser o que ela quer, estudar o que ela quer, formar no que ela quer, construir o que ela quer e o mérito não é dela, nem do filho. É Ela dela. é dela, não é do dela. filho. É. Como eu sou boa como mãe, você vê, meu filho formou em tal curso, perto meu. Foi eu que direcionei, foi eu que fiz o caminho dele. O menino nem mérito tem na vida dele. Não, porque ele não Filho. pensa direito, só quem pensa direito. E quando o pai ou a mãe, eles querem que o filho faça tudo o que ele não, tudo que ele queria fazer e não fez. Os pais frustrados, Aí né? bota o filho na aula de natação, sim. na aula de judô, estudar futebol, na aula de inglês, vai aprender a falar francês também. Se souber um pouquinho de coreano também é legal. Eu conheço um amigo que eu até falei com ele sobre isso. O filho dele, deve ter uns 15 uniformes. É roupa de jiu-jitsu, é roupa de nadador, roupa de não sei o que, roupa de não sei o que. Ele, não, meu filho ganhou uma medalha, não, eu tô cheio de medalha. Aí tinha a foto dele com um garoto, né? O garoto, ele tá assim. E ele assim, apontando o dedo pro garoto. Orgulhoso. Abração, menino. E o menino assim. Eu falei, esse garoto não tá feliz. Sim. Eu senti o garoto acuado, assim, não sei, todas as fotos que tira com o garoto, a vezes o garoto tá assim, faz assim. Mas notoriamente Mas feliz daquilo você que faz. nota que ele tá fazendo aquilo para agradar o pai. Uhum. Aí eu fico, meu Deus, será que ele não percebeu isso ainda? Não. Não, porque isso aí é interessante que você falou. Acontece muito com pais que passaram por muita privação, Sim, muita escassez. E aí, eles, quando têm um filho, eles projetam nesse Projetam. filho a falta deles. Como se faltasse para o filho o que faltou para eles. E aí eles começam a dar. E aí o que acontece quando você recebe demais? Imagina que você tem um relacionamento que todo dia, quando você encontra essa pessoa tem um presente para te dar. Um presente, e tudo coisa cara, tudo coisa grande. Como que você vai se sentir? Sufocado. Completamente sufocado. Não pode retribuir. Tem como retribuir. E mais ainda, você não precisa daquelas coisas. Você não precisa, mas você agradece, porque o outro, né, se predispôs a te dar, então você agradece. Então os filhos são leais, os filhos sempre vão ser leais. E aí ele faz todas as coisas que o pai quer que ele faça por lealdade. Mas ele tá feliz? Ele se sente existindo? Não. né? Tem que ter um semancol mesmo, né? Deixa eu te contar uma história. Há muitos anos atrás, Que parece, gente. nossa, eu trabalhava no Muito Tchelle mais. TV como jornalista, era editora-chefe do canal. E nós fizemos uma campanha no Dia das Crianças, chamada Repórter Mirim. Nós tínhamos 12 programas, então nós iríamos escolher 12 jornalistas infantis para gravar naquele mês especial.
Então, eles poderiam mandar um vídeo e nós abrimos a produtora durante um período para que as crianças fossem no estúdio fazer o vídeo. Gente, se vocês vissem o que as mães faziam com essas crianças, a Paulinha que trabalhava comigo na época, a Paulinha olhava para mim e falava assim, Andresa, faz um favor para mim, vai lá para frente e tira as mães daqui pra gente poder gravar. Porque a criança não sabia nem levantar a cabeça e nem falar. E a mãe assim, não, olha pra você ver, minha filha é linda, minha filha vai ser jornalista. Olha, ele é quase o William Bonner falando. A hora que a gente falava pra criança, o que você gosta de fazer? A criança falava assim, jogar bola. Você quer gravar? Não. Por que você tá aqui? Minha mãe falou que se eu viesse ela me dava sorvete. Vai, né? Coisa que eu, quando... Gente, vocês não, nós ficamos 5 horas com mais de 200 crianças, assim, poucas crianças sabiam o motivo de estar ali. É o que você falou. A mãe quer que o filho seja médico, o pai engenheiro, jornalista, Barbie. Não, vamos lá que você vai ser bailarina. A menina não tem nem posto pra ser bailarina, mas o pai tá obrigando a criança a ser, ó, a mãe tá obrigando. Isso também tem a ver, eu lembrei, você falando isso, eu lembrei de quando meus filhos eram crianças, que tinham trabalho da escola, e eu nunca fazia o trabalho deles. E às vezes eu chegava no colégio e as mães faziam aqueles trabalhos, né, que você vê que não tem como uma criança ter feito aquilo. E eu como horrorizada, meu Deus, essa criança não pode se expressar, não pode ser ela mesma, né? Eu nunca fiz isso. Mas isso tem muito a ver, essa coisa de que você falou de impor, de dizer para o outro, né? Dessa necessidade de cumprir um destino que não é o da criança, foi algo que eu acho que me faltou ou que eu não consegui fazer. Na minha família, a minha avó morreu com diabetes, com as consequências da diabetes. E a minha mãe, desde pequenininha, ela falava, você tem que ser médica. Você vai ser médica, né, minha filha? Ai, médica, é tão bonito. E eu não entendi, por que ela acha que eu tenho que ser médica? Eu não quero ser médica, né? E depois, na faculdade de psicologia, eu vou entender por que a minha mãe queria tanto que eu fosse médica. Na cabeça dela, você podia salvar. Eu podia salvar. Você podia salvar. A sua avó não teve chance, mas outras pessoas teriam chance, entendeu? Coisa não. E agora tem pais, a minha mãe me deixou escolher. Lá na frente eu escolhi o que eu queria, que também tem a ver com salvar. Agora me fala, então, quem que é a Carla Nascimento? A sua trajetória, a sua história, as suas escolhas? Nossa, a Carla Nascimento teve dificuldade de construir essa autoimagem, porque teve esse pai que dizia para ela que ela era mais do que ela era. Então, ela cresceu com assim, uma sensação de que podia fazer muitas coisas, que devia fazer muitas coisas. E aí, ao longo da minha vida, eu fiz mesmo muitas coisas diferentes. Nascida no Rio de Janeiro, né? Carioca da Gema. Depois tive uma infância legal, cercada de carinho, de amor pela minha família e muito, muito engrandecida pelo meu pai. Fui para a vida com essa sensação de que eu podia ajudar pessoas a entender melhor seus relacionamentos. Por que dessa escolha? Porque eu vi a dificuldade do meu irmão com ele, com meu pai. E do meu irmão, essa dificuldade com meu pai acabou levando ele a ter dificuldade com todo mundo na vida. Sim. Então, meu objetivo era esse, era trabalhar com criança. Na faculdade eu trabalhei com pesquisa na faculdade, então sempre psicologia infantil, psicologia do desenvolvimento, psicologia cognitiva. Teve um período que eu trabalhei numa pesquisa em que a gente via como é que as crianças desenvolvem a criatividade, né? Então, foi muito legal. Depois que eu terminei a graduação, eu fui para o mestrado. Continuei com essa busca, entender como que a nossa mente, como que a gente estrutura essa personalidade a partir das nossas relações sociais. E aí eu fui estudar desenvolvimento da personalidade, sempre com esse foco na cultura. A linha de pesquisa que eu estudei era sempre com como que a cultura interfere no nosso desenvolvimento psicológico. Demais. Isso sempre foi importante para mim. E depois desse período, eu comecei a dar aula. Minha primeira carreira foi como professora de psicologia, que eu adorei. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto de dar aula, que eu era bem tímida, eu era muito, assim,
mental, mas não tinha, né? Eu era cuidadosa para lidar com as pessoas. Não era muito extrovertida. E aí, nesse trabalho como professora, eu desenvolvi mais esse lado, né? De conseguir fazer as pessoas se interessarem pelo que eu estava querendo falar. Foi algo que eu achei que eu gostei. Depois eu passei um tempo trabalhando com recursos humanos. Nesse trabalho de recursos humanos acabou chegando um momento. Eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil, né? A gente estava falando disso. E aí chegou um momento em que eu consegui passar um tempo fora do Brasil, fui parar na Noruega, a família morava lá nessa época. E foi uma experiência incrível, né? Eu fui com meus filhos adolescentes, então eles estavam muito desanimados com as perspectivas de futuro aqui no Brasil. E lá a gente não pôde ficar, emigrar mesmo, mas eles voltaram com uma sensação de que se eles se esforçassem, se eles buscassem o seu propósito, eles iam conseguir Uma ter uma vida renovação de boa. sonhos, né? Uma renovação de sonhos, de metas, de trajetória de vida. Voltaram renovados. E eu acho que isso foi o maior ganho desse período que a gente passou lá. E depois, Cultura lá deve ser muito diferente, né? muito. Eles têm um senso de comunidade muito grande. Então, tudo que é pensado e é decidido é para todos. Não tem esse exclusivismo que a gente vê no, No brasileiro, em tudo, né? De forma geral, né? aqui no Brasil, Uhum. nos Estados Unidos, né? Sim. Em outros países mais até da Europa. Menos individuais, é isso? Aqueles povos lá da Escandinávia, eles têm uma visão de mundo diferente da gente. Muito. São simples, eles ganham muito dinheiro e você não vê carrões de luxo, você não vê mansões. Eles já são mais da vida humana, do relacionamento humano e não do Estado. Simples. É porque o problema do nivelamento da social, que eu vejo, né, alguns apregoam muito sobre isso. Poxa, nós vamos, pelo amor de Deus, sem entrar em política, né? Mas quando você faz em nivelamento social, econômico, a Noruega acredito que ela deve nivelar por cima um pouquinho, ou pela média, melhor. Agora, quando se fala em nivelamento social e nivelar por baixo, ou seja, você tá aqui, eu tô aqui, em vez e o nivelamento que eu entendo, ou é fazer assim, ou é fazer assim. Agora, você tem que vir aqui, Complicado. aí eu discordo. Porque o que se apregou muitas vezes nesses nivelamentos, nessas propostas que muitos governos têm por aí, é que todo mundo tem que arriar e ficar lá no chão. Isso é complexo. Não, lá não tem. E lá Lá não tem- tem essa visão. As pessoas têm essa liberdade de ter o que quiserem, né? Não é uma coisa assim de nivelamento, mas como a preocupação é muito com o bem-estar de todos, Todos. as pessoas se respeitam. Eu acho que é mais pelo lado do respeito. Então, se vai ter um aniversário, eu achei isso muito interessante. Na escolinha do filho da minha prima. Tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 meses só. 3 meses? Mas eu aluguei apartamento, eu vivia a vida lá, ia no supermercado, ia na farmácia. Aquela intensidade que eu vivo aqui. Foram 3 anos e 3 meses. Aí quando tinha um aniversário, Tinha que convidar todo mundo da turma. Não pode, esse daqui eu não quero convidar, não é meu amigo. Não, Isso. tinha que convidar todo mas isso mundo. é muito bom. Sim, Eu tava passeando um dia Bom. não escolho ninguém. com a minha prima num parque. Aí tinha um boné. Tinha um negócio assim, a ciclovia, e no cantinho assim tinha um boné. Aí minha prima falou: Você tá vendo aquele boné ali? Alguém perdeu e ninguém vai pegar. A pessoa que perdeu, se ela voltar aqui, o boné vai estar aqui. Igualzinho no Brasil. Mas tem uma coisa muito interessante nessa tese de você chamar todo mundo, porque quando a gente não restringe ninguém, a gente conquista a liberdade. Porque é o momento que eu faço uma festa, eu chamo Carla, aí chamo
o Washington, mas não chamo a Andressa. Porque eu não gosto dela e tal, eu tenho uma restrição. Eu perdi minha liberdade. No momento que eu não posso estar onde alguém está, É. eu não sou livre. Mas na verdade a gente não é livre, Esse tipo né? de pensamento. É viver em sociedade no mundo da liberdade pelo coletivo. Não tem como ser livre em sociedade. Semáforos, tem que parar no semáforo para as pessoas passarem. Você tem o direito de escolha de seguir reto. Sim. Quem quiser livre mesmo, tem que viver no mato sozinho. Não tem como ser livre em sociedade. É. Mas eu acho que tem que ter um senso de inclusão. Se você não exclui a pessoa, você está incluindo todo mundo, você está igualando a todos. E dando senso de pertencimento a todos, de importância Sim. a todos. Aí você aumenta o nível social e de respeito pela sociedade como um todo. E eu acredito que gere um âmbito de gratidão, porque é o seguinte, todo mundo sempre querer fazer o melhor por todos. E é o que nós não sabemos fazer hoje. Hoje a gente quer fazer o melhor por si mesmo. Eu vou fazer por mim, eu quero tirar uma casquinha do Caetano, uma casquinha da Carla, uma casquinha do Washington aqui, porque eu quero. Mas por que eu não posso fazer com que essa informação, por exemplo, hoje você está pegando seu conhecimento e está distribuindo para todo mundo. Tem pessoas que às vezes a gente poderia convidar para vir, que a pessoa fala, eu não vou lá não. Se a pessoa quiser, ela vem no meu consultório. A minha hora é cara para eu poder estar ali. E aí o que acontece? É onde as pessoas às vezes esquecem que a gente precisa, assim, doar o que nós temos para que a gente possa ter um mundo melhor. Sim. Quando a gente espalha o conhecimento, a gratidão, o amor, faz com que o nosso universo mude. Ah, mas você está falando por quê? Porque o mundo é ruim. Ok. Mas se você plantar uma sementinha aqui, ela vai florescer. Se você fizer, igual você falou, um bem para todo mundo no meio, acaba que dos 20 amiguinhos que estavam na festa, serão mais 20 ali que vão crescer, que vão fazer os próximos aniversários, as mães vão estar juntas, as famílias vão estar unidas. Então, este senso, ele faz engrandecer a vida de todos ali no meio, entendeu? Tem estudos de psicologia que mostram que é na cooperação que nós desenvolvemos a nossa inteligência. É. Não na competição, porque na competição você fica sozinho com a sua cabeça ali tentando vencer o outro. Mas quando você se une, então tem estudos que mostram crianças brincando, tentando alcançar um objetivo juntas, a criança sozinha, e como que quando você está junto, todo mundo aprende, todo mundo troca e aquilo vira conhecimento. E é bem interessante a gente falar de criança por o seguinte: a criança não tem opção de time de futebol, de religiosidade, de maldade, de amiguinho. A criança não tem. Os pais, aí a gente volta de novo no processo educacional. Os pais que tem fala, não fala com fulano. Os pais que provocam e ensinam os filhos a fazer o bullying. Os pais que ensinam o preconceito. Então, na realidade, a pessoa fala assim, olha, aquele amiguinho ali não é legal. Não. Os pais são ruins e ensinam coisa errada. Então, é hora dos pais terem consciência do que eles estão fazendo com os filhos dele. Não só obrigando eles a não ter liberdade de escolha, causando transtorno neles, mas limitando eles a um mundo amplo, a uma escolha de vida. Quando a gente fala hoje em acabar com o preconceito e em ter um mundo melhor, ou uma escolha de vida melhor, esses pais deveriam começar deixando o filho não ter preconceito. Ah, não conversa com o amiguinho, não. Não fala com o Beltrano. Mas estuda lá naquela escola. Isso também tem a ver com traço narcisista, porque quando você não aceita o outro, a diferença, que o outro seja diferente, você está dizendo que só a sua maneira de ver, a sua maneira de ser é a certa. E você não deixa a criança ter essa experiência da diversidade, e essa criança ela começa a achar a mesma coisa, que só a minha maneira de ser tá certa, e ela vai crescendo. É claro que ninguém tá assim, condenado a ser exatamente igual aos pais, porque a gente começa a se relacionar. Sim. E aí a gente encontra alguém, nossa, você Outro pensa mundo. tão diferente de mim. E aí você começa a ver, e de repente o seu jeito de pensar também é interessante. Mas E aí tem que ter muita coragem para sair dali. A questão do narcisista, que ele tende a acreditar que a maneira que ele pensa é igual, todo mundo pensa igual a ele. A maneira parecida com a minha, igual a maneira de pensar, o mundo é quase que unânime. E sucesso na vida está ligado à superação, né? Toda escala que você faz, tem que esperar alguma coisa para crescer um pouco mais. E todo mundo tem sua escala de superação na vida. Sim. Todo mundo tem, não tem. Tem cruz para todo mundo aí. Mas é interessante porque é justamente isso. A pessoa, ela não quer que o outro faça, ou ela quer que o outro faça do jeito dela, e ela não quer sair e não sabe como sair. Olha a complexidade disso aí.
Para a criança é difícil. Para a criança, ela vai passar um bom tempo sendo, como eu disse, leal àquela família ali. Todo mundo faz piada com o homossexual, então eu tenho que fazer também, porque Tudo senão, igual, né? senão eu não pertenço, né? Senão eu vou levar até uma bronca, porque eu tô defendendo. Mas aí quando chega adulto fica pior. Quando chega adulto fica pior, porque o adulto ele pode sair, às vezes ele não quer sair. Porque Essa questão. a gente vai se agrupando. Geralmente a gente sai disso quando a gente tem um relacionamento significativo que é muito diferente. Um professor, um líder, né? Ou próprio parceiro ou parceira de relacionamento. Aí a gente vai saindo, vai mudando um pouco, ou vai buscar autoconhecimento. Isso também é uma coisa interessante que não tem muito a ver com o sistema familiar, mas também ajuda, que tem pessoas que elas buscam autoconhecimento e tem pessoas que acham que é o tal do mindset fixo, mindset flexível. Tem pessoas que elas acham que eu nasci assim, sempre vou ser assim, e ou eu vou ser um sucesso ou eu vou ser um fracasso. Não tem. E tem pessoas que têm um mindset flexível, que acham que podem estar sempre aprendendo, melhorando, se desenvolvendo, e aí elas buscam autoconhecimento. Então é mais fácil para essas pessoas mudar essas experiências negativas, né? Não podemos falar que nada vem do nada, né? Se não tiver uma referência nova, fica difícil sair de onde está. Eu tive que buscar isso, ou praticamente obrigatoriamente, né? Por questão de trabalho. Né? Porque eu tinha uma loja, que eu tinha um funcionário, depois aí passou para 2, passou para 3, passou para 5, depois passou para 8, depois passou para 15, depois passou para 22, 25, passou para 30, passou 30, hoje é quase 40. E se você não se atualizar a mente, você pira. Porque aí vem aquela questão, eu posso até me dizer narcisista também, posso me julgar assim, pelo menos se eu sou ainda, eu era muito mais. Poxa, eu não tinha tolerância com as pessoas que eu achasse que não tinha a condição que eu tinha de fazer as coisas, de ver as coisas, de enxergar. Mas, afinal de contas, foi eu que criei o meu próprio negócio. Então, quer dizer, o CEO ele sempre tem uma mente mais avançada. E eu queria que todo mundo fosse CEO. Meu, que horror. Entendeu? Bom, né? Hoje, então, eu acho que o grande barato da psicologia é que nós temos o nosso universo, que é a nossa mente, e tudo que a gente pensa sobre o outro é simplesmente um reflexo nosso. A gente não conhece o outro, sim. Entendeu? Mas não é mesmo. Então, assim, tudo que eu pensar de bom e de ruim, tá? Então, o que acontece? Se eu não souber trabalhar isso, eu tô perdido. A gente projeta muito. O pulo do gato, principalmente se você está num relacionamento afetivo, é você tentar não projetar. É você tentar ver que ali tem alguém diferente de você. E tem que sair Que pensa diferente. Porque quantas vezes eu escuto as pessoas falando assim, na sessão comigo, mas Carla, é óbvio, né? Ele não falou, ele não fez, mas isso é óbvio. Eu não tenho nem o que falar. O óbvio tem que ser dito. E às vezes é diferente a percepção do óbvio. Ele tem que ser igual a mim. Uma coisa que a gente fala lá em casa sempre. Gente, o óbvio tem que ser dito. A coisa mais simples do mundo. Que seja o eu te amo, um bom dia, uma boa tarde, faz um café, por favor. O óbvio tem que ser dito, porque você não é obrigado a saber o que o outro O pensa. óbvio também é diferente para cada um, não é exatamente igual. Sim. E um ponto que eu acho interessante é o seguinte: tudo na vida pode ser positivo ou negativo, como se comporta com isso. O narcisismo pode ser muito positivo, no sentido de a pessoa quer evoluir para fazer uma oratória, faz um teatro, quer ser mais calma, faz um curso de yoga. Não sei. Isso também é narcisismo. Só que é muito positivo, porque a pessoa cresce, melhora e vai melhorando a vida em si, as pessoas em volta dela. Então, não. E que cria uma impressão que o narcisismo em si só é uma coisa negativa. No contexto que a gente está colocando, sim, mas Quando tem o lado positivo dele também. O narcisismo, ele é negativo quando você vê que ali só existe necessidade de manipulação. Eu tenho que ter vantagem sobre o outro. Ali é negativo. Mas quando você se prioriza, você não se deixa manipular por ninguém. Não se abandona. Quando você não se abandona, você se ama e cuida de você.
né? Então, o narcisista ele tem muito isso. Ele cuida dele, primeiro ele, né? Só que quando ele passa a querer que os outros façam isso também, aí já vira uma coisa tóxica. Mas é muito importante a gente ter essa parcela de narcisista em nós. E o filho do narcisista, o trabalho dele é isso, que tem a ver com a minha abordagem sistêmica, que é, na hora de perdoar essa mãe ou esse pai, falar assim, bom, eu tenho que ser um pouco parecido com essa pessoa para eu poder uma alcançar empatia. sucesso. Ter uma empatia, por exemplo, compreender. Compreender e ser parecido, porque esse filho do narcisista, muitas vezes, ele cai num relacionamento abusivo. Servindo, se anulando. E aí, quando eu pergunto para essa pessoa, se fosse a sua mãe, estaria nesse relacionamento? Não, a minha mãe nunca ia permitir isso, né? Então, você não pode ser um pouco parecida com ela? Ela tá dentro de você. Acaba sendo, não tem como. Mas o que acontece? Eu excluo, né, essa pessoa da minha vida. Eu não quero ser parecida com essa pessoa de maneira nenhuma. Mas você Aí eu você caio. parece. Mas você parece com ela, mas se identifica com ela. Você já deve ter visto, ou, claro, no seu trabalho, uma pessoa completamente servil, tá? Eu já topei com situações assim. A pessoa muito ali, muito tranquila, não pode deixar. Você está precisando de alguma coisa. Aquela pessoa completamente disposta a ajudar, que escondia uma personalidade de manipulação muito grande. E eu percebi, falei, nessa pessoa, ele manipula pelo fato de ser Doce demais, servil doce demais, demais. prestativo demais. Demais. Eu fiquei, meu Deus. Ninguém é. Eu não vou falar, não. É tipo lobo pé de cordeiro. Uma coisa de Mas louco. o narcisista não chega nesse ponto, mas o sociopata, psicopata é isso. Parece o cara mais bondoso do mundo, agradável de todos. Você só tá te direcionando pra. E eu cheguei a dizer pra pessoa, Esse é o mais difícil de identificar. eu cheguei inclusive a minha esposa, falei, pô, essa pessoa é desse jeito. Não, Caetano, não é possível. É desse jeito. Teve a pessoa se mostrou depois. E eu pessoalmente fluo de gente assim, tá? Você descobriu, ó. Tinha Uma pessoa boazinha demais. senso de bondade. Sempre à disposição. Pode deixar que eu faço. Não precisa se incomodar, não, né? Tá o tempo todo assim. Tem que Eu tomar pego pra você. Falei, não, mas eu posso levantar. Não, pera, fica aí. Fica aí. Rapaz, que O louco. que essa pessoa está fazendo? Ela está coletando informação. Ela tá vendo tudo que é para você é sensível Uma triagem. Mas é para que- depois poder usar Se for quando ela precisar. Se for um sádico, ele mapeia tudo. Que é bom, que não é pra você. Não, Não, beleza. ela te torna um ser inútil. E a pessoa simula Completamente. papéis do sádico. Cada momento ela composta de forma diferente. Então ela simula comportamentos e mapeia tudo pra se comportar. Não foi que esse é o caso, tá? Mas se fosse, é mais ou menos por aí, correto? Esse é um perfil mais psicopata mesmo. Seria mais. Que loucura. Bom, seria bem abaixo do narcisismo aí. E você falou pra gente hoje sobre o gaslighting, deu bem. Bem mais sorrateiro. Ela falou pra gente hoje sobre o gaslighting também. Explica um pouquinho sobre esse tipo de personalidade. O gaslighting é uma das estratégias do transtorno narcisista, né? Para fazer o quê? Para fazer com que a outra pessoa fique dependente do narcisista. Gaslighting. Gaslighting em inglês é como se fosse assim, é uma nuvem. Você joga uma nuvem de fumaça na pessoa. E o que é isso? É você invalidar a experiência da pessoa. Então, a pessoa, você tá num relacionamento, tá com um namorado. Passar a outra. Aí, na festa, você tá olhando teu namorado ali no ouvido de alguém, né? Falando juntinho, não sei o que. Aí, na hora de ir embora, o que você tava falando com aquela pessoa? Não entendi. Você tava paquerando a minha amiga? Não, você tá maluca? Eu não fiz nada disso. Você tá sempre interpretando errado as coisas. Você tá louco, você tá precisando De tratamento. terapia. De terapia. Você não tá bem. A pessoa, ela vai começando de tanto isso acontecer, a pessoa ela começa a duvidar do próprio julgamento. Tem uma série que tá no Netflix agora que chama Ângela, que mostra exatamente esse tipo de relacionamento. Ela casada com um narcisista maligno, ele é até violento com ela, mas ele faz o tempo todo esse jogo
de invalidar o que ela sente, invalidar as experiências. Não, você não viu, eu não fiz nada disso, você está sempre me julgando, você que é louca. E ela, de tanto passar por isso, na série ela já está nesse momento em que ela não tem segurança de nada do que ela vê, das experiências dela. Engraçado que Foi, eu. é tão próximo ao comportamento psicopata, né? Não chega a ser um psicopata, né? Quando é um narcisista maligno, ele está bem próximo do psicopata. Por quê? Porque a necessidade de controle dele é tão grande que ele faz qualquer coisa para continuar mantendo o controle sobre a vítima dele. O narcisista, ele sempre escolhe, a pessoa com um transtorno narcisista, escolhe alguém para ser aquela pessoa que vai ficar ali servindo, Um né? objeto, né? Que vai ser, que vai ter que, ele tem que ser o centro das atenções dessa pessoa. E por que a pessoa continua? Por causa do gaslighting, porque ela se sente incapaz de sair daquilo. Como é que essa manipulação vai evoluindo? Muitas vezes a pessoa para de trabalhar para ir trabalhar no negócio do outro, e o outro é todo enrolado financeiramente, se endivida, suja o nome dessa pessoa, e essa pessoa fica sem saída, sem poder sair daquilo. Fica dependente financeiramente, dependente emocionalmente. Dependente A financeiramente. pessoa se anula. Então, Ela vai nesse processo de, não, eu vou ajudá-lo, porque ele tá me pedindo, porque ele é tão bom para mim, ele cuida de mim, ele sabe das coisas e tal. E o narcisista, ele vai falando, não, você vai trabalhar comigo, e a gente vai enriquecer, e eu tenho muitos planos para nós e tal. E no começo parece que é tudo muito legal, mas depois ele larga tudo para lá, ele gasta demais, ele quer alguém para ficar tomando conta. Tem um período, por exemplo, existe um padrão de período? Olha, eu tenho uma pessoa, né? Eu tenho 2 meses, 3 meses para que essa máscara caia, para que essa personalidade se mostre ou não? Vai dependendo de quem está no relacionamento do lado de lá. Tem. Assim que ele ou ela começa a criticar, fazer críticas fofas. Você fica bem melhor, vamos dizer o homem, né? Você fica bem melhor de calça do que com mini saia. Seu cabelo, você podia prender o seu cabelo, que você vai ficar linda. A sua família te manipula muito, né? Você não percebe, não? Que a sua família não gosta de você? Então, quando você sente que a outra pessoa ela tá criticando a sua maneira de ser, sempre com esse jeitinho, assim, que no começo é com jeitinho, depois o negócio. Já escreve. É uma cosificação do outro mesmo, né? Tá diminuindo o outro, tirando a Você tem que identidade ir dele. Você vai moldando, né? Ele vai Moldando. moldando. Ele vai moldando. Você tem que. Por quê? Porque o narcisista, ele também vive numa idealização, numa fantasia, né? Ele tem aquela fantasia de que ele é grandioso. E aí, quando ele se conecta com alguém afetivamente, ele olha para aquela pessoa e vê uma projeção também, ó, algo grandioso ali. Só que com o tempo essa idealização, ele vai começar a ver que tá meio embaçado, não é bem o que ele tinha idealizado no começo. Aí ele começa a querer moldar a pessoa. E se, no caso, né, seja o homem ou a mulher, o parceiro em si, ele vai acima do narcisista, ele supera o narcisista. Por exemplo, tô falando que o narcisismo, ele vê uma pessoa grandiosa, e ele começa a invalidar o outro. E se acontece do outro não aceitar essa validação e começa a superar, como fica esse relacionamento? Aí começam as brigas, né? E se essa pessoa ela consegue perceber rapidamente isso, ela sai da relação, porque ela não tem um perfil de ser manipulada. E o próprio narcisista, ele perde o interesse, porque o interesse dele é que a pessoa obedeça, que a pessoa fique ali a serviço dele. Eles escolhem bem as pessoas, né? Como viver. Escolhe. E é nesses primeiros momentos. Então, quando ele fala do cabelo, né? Ou quando ela fala assim, você vai muito na casa da sua mãe, para que você só vive na casa da sua mãe? Sua mãe não gosta de mim, né? Começa a manipular. Aí o outro, ele pode colocar limite e falar assim, não, minha mãe é importante. Sim. Se você quer ficar comigo, você tem que aceitar. Aí ele vai sentir que ali tem um limite, que ele não está tendo muita ação. Se ele for realmente, se o objetivo dele é realmente criar essa dependência emocional, ele vai desinteressar. Mas se a outra pessoa fala assim, então tá bom, então esse final de semana eu não vou não. Aí daqui a pouco no outro também não vai. Aí daqui a pouco passa 3 meses, 6 meses sem ver a mãe. Ele já sabe que ali ele teve um espaço e que ele pode ganhar mais.
É muito frio, né? É. Muito frio. Engraçado que ela tava falando em borderline. Eu fui no celular aqui rapidinho, olhei a tradução. É limítrofe, né? Personalidade limítrofe. Porque a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra foi na década de 80. Tem uma música da Madonna. Chama Borderline. Eu não me lembro. Eu nasci nessa época. Poxa. Tira, né? Tira. Eu gosto da seriedade dele. Eu nasci nessa É época. Borderline? A música, eu sou fã da Madonna Madonna. desde criancinha. Eu lembro dessa música. Quer ver? Vou procurar aqui. Madonna. É porque a gente, assim, né? É um tema que, abre aspas, hoje em dia está sendo muito comentado, falado sobre transtorno e tudo, mas realmente isso já existe há muitos anos. Sim, na minha graduação. Borderline. Gente, eu tenho que ouvir essa música, ver o que que ela fala. Essa música hoje. Só não vou tocar aqui. Opa, não caía. Não caía. Às da noite, que não já cai a gravação da Na minha graduação, a gente estudou transtorno borderline, só que para mim ficou confuso. Não, eu me lembro que era uma coisa assim que os meus professores não conseguiam mostrar a dimensão do que era o borderline. Ficou nessa coisa, ele é quase um esquizofrênico que tem muita instabilidade emocional e que o tratamento é dificílimo. Nessa época ainda não existia terapia dialético-comportamental, né, que foi criada pela doutora Marsha Linehan para tratar suicidas. Ela tinha um trabalho, ela desenvolveu um trabalho para ajudar pessoas que tiveram muitas tentativas de suicídio. E o borderline, quando ele está nesse estágio de tentar suicídio, ele já está bem grave, né? E ele tenta mesmo várias vezes, e às vezes ele consegue. Então, ela começou a desenvolver e aí ela viu que o transtorno borderline tem essa característica, então dava para tratar também o transtorno borderline com essa terapia. E como fica, por exemplo, né, o casal, né, o homem e a mulher que convive com isso, por que ele permanece naquela relação? Qual o ganho dele? Todo mundo tem um ganho. Porque o borderline, ele é muito, como ele tem esses momentos de se sentir muito bem, né? Ele se apega rápido. Por quê? Como ele teve essas experiências na infância invalidantes, né? De muito abandono. Quando alguém dá mais atenção para ele se apega muito rápido. E aí ele é encantador, ele protege, ele é protetor, ele é super inteligente. Geralmente os borderline tem um raciocínio rápido. Borderline, ele gosta de riscos, de assumir riscos, então às vezes ele é muito bem sucedido financeiramente, porque ele vai lá e ele faz o que tem que fazer, ele não tem medo de se arriscar nos negócios, é muito apaixonado, né? Então, esse lado, quem convive com borderline fica apaixonado por esse lado. E toda vez que ele tem um acesso de raiva, ele tem uma crise, quando acaba a crise, ele sente muita culpa. Ele sabe que ele não devia ter feito aquilo. Ele não conseguiu evitar. Aí ele faz de tudo para aquela pessoa não ir embora. Ele promete mundos e fundos. Até parece a manipulação do narcisista. Só que o narcisista, ele manipula para ter benefícios, não porque ele tem medo de ser abandonado. Borderline. E o borderline é porque ele tem medo de ficar sozinho. Na verdade, os dois têm uma dependência emocional. Tem. Ele não existe, essas pessoas não existem sem um outro. Que coisa, hein? E dentro de tudo que a gente falou aqui hoje com você, Carla, quais os pontos importantes que às vezes você pode levar para as pessoas em casa que a gente não te abordou, não falou, que é interessante e importante esclarecer nessa noite? Que os transtornos não são doenças, é uma construção da personalidade que não, vamos dizer assim, que não está conseguindo ter sucesso na vida, então ele precisa de ajuda para, mesmo mantendo essa estrutura de personalidade, ele conseguir ter sucesso. E é possível, tem tratamentos, né? E se essa pessoa ela tiver um mínimo de abertura para olhar para os seus sentimentos. Tanto o borderline quanto o narcisista tem muita dificuldade de olhar para os sentimentos. No caso do narcisista, porque dá medo de perder toda aquela carapaça de autocontrole.
E no caso do borderline, ele sente medo de de se destruir, de implodir no meio dos sentimentos. Então, não são doenças, são estruturas de personalidade que precisam de ajuda, de apoio e de um acompanhamento constante para que essa pessoa possa ter sucesso na vida. Mas ela pode ser feliz, ela pode ter um relacionamento. Vai ser uma pessoa assim fácil de viver? Não. Mas pode ter filhos e relacionamento, se ela estiver sempre buscando esse autoconhecimento, esse desenvolvimento. Uma coisa que eu gosto de falar muito aqui no podcast Mais e Mais é o seguinte: nós estamos em evolução. A pessoa não busca um tratamento, ela tem que aprender. Eu falo assim: por que a pessoa tem que aprender? Porque tem que abrir umas cabeças duras e colocar no meio da cabeça dura ali. Sendo bem narcisista, assim. Tem que aprender que a terapia, a psicologia, o desenvolvimento da mente, da personalidade, ele faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Não é porque eu vou procurar a minha terapeuta que eu sou louca, que eu sou doente. Então, por exemplo, a gente passa, todos nós, ao longo da vida da gente, por situações difíceis, por situações trágicas, por dores, por perdas, por ganhos, por emoções gratificantes, por crescimento. Mas são emoções que, quando a gente é acompanhado por um profissional, nós lidamos melhores com elas. A gente evolui. Então, por exemplo, eu quero fazer um concurso. Eu tenho que ter muito emocional para passar ali no meio de não sei quantas mil pessoas no primeiro lugar. Um acompanhamento profissional vai me fortalecer. Eu tenho medo da perda. Eu não sei perder as pessoas que eu amo. Um acompanhamento vai te preparar para aquele momento. Então, chega um momento que hoje as pessoas precisam abrir a mente, expandir o coração para saber que a gente está falando hoje de 2 tipos de transtorno, mas que todos nós temos os nossos gapzinhos, temos os nossos vazios, temos os nossos transtornos. Então, a gente precisa desse acompanhamento para quê? Para que a gente evolua melhor, para que a gente se torne pessoas melhores. Então, quebrar esse preconceito e procurar um profissional da área é validar quem nós queremos ser, aonde nós queremos chegar. Então, assim, profissionais hoje que trabalham com a psicoterapia, com a terapia, com essas questões emocionais, além de ajudar aqueles que realmente precisam, é um fato, tem pessoas que realmente precisam, mas os que acham que não precisam e que nunca vão validar, nunca vão precisar, é importante porque fortalece a gente. É um padrão a ser quebrado aí nas mentes humanas, porque as pessoas acham que não precisa, mas é interessante sim que a gente tenha, né? Deveria ser ensinado na escola. Se tivesse terapia na escola, psicologia na escola, assim, propriamente dito, da avaliação do outro, nós seríamos hoje jovens com patamar Eu garanto brilhante. que lá na Noruega eles devem ensinar. Porque isso faz Então, falta aqui, né? São Lá ensinam crianças isso, né? muito mais conectadas com o que elas sentem. Tem questões aí, por exemplo, tem índice alto de suicídio entre os jovens porque dizem que tem a ver com o fato de não tem muitos problemas. Realmente não tem. É um país extremamente pacífico e a vida é muito simples, né? Talvez tenha a ver, Vazios de não ter não nada posso ali. falar sobre isso, mas com certeza são pessoas que se preocupam muito com o que que o outro está sentindo. Então, eles têm esse cuidado nos relacionamentos. O que que eu vou falar, como é que eu vou agir, porque o que o outro sente é importante. Muita empatia, digamos assim, né? Meus amigos, a gente está chegando mais no finalzinho e a gente sempre pede um ponto de vista, uma reflexão para a semana, para que as pessoas possam compreender melhor, uma dica, fazer alguma coisa diferente por elas mesmas. Washington, qual que é a sua dica dessa semana para o pessoal de E casa? nas dicas do hoje, cada pessoa deveria se preocupar que aquilo que nós correspondemos na vida se torna quem somos. Isso também é uma escolha de comportamento, de ação. E a vida tem para todos. Cabe a cada um querer mudar e crescer e se organizar na sua jornada e se tornar aquilo que deseja. Se tornar individual de cada um, mas todos nós podemos. Caetano, o Bom, que você diz, pessoal de casa? quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente busca se conhecer através até de um profissional, que ajuda muito, Uhum. a gente melhora o nosso leque de expectativas
né, de expectativas melhores, claro. E a gente diminui um pouco a margem de erro, né, em relação aos outros, em relação a nós mesmos. A gente melhora os nossos pensamentos, a gente passa a julgar menos, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? E, assim, aos líderes, né, de negócios, de equipes e tal, você aprende a colocar as pessoas nos lugares certos. Porque se você não usar essa forma de pensar, você vai colocar, achar que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo pode ocupar qualquer setor, dentro de uma empresa, dentro de algum lugar, e não é assim que funciona. E eu confesso que isso me ajudou muito a lidar com, com os meus próprios afazeres, me tornou uma pessoa menos impaciente, tá? E foi muito bom. E é gratidão por estar aqui com a nossa convidada. Carla, deixa suas redes sociais, seus canais de contato, seu canal no YouTube, onde as pessoas podem buscar mais informação, um acompanhamento, como que eles podem te encontrar? No YouTube, Carla Terapia Online, é o meu canal. E no Instagram, Carla Terapia Online também. É bem fácil. E qual a sua mensagem para as pessoas hoje? De um âmbito emocional, profissional, dentro da sua área, o que que você tem para falar para os nossos telespectadores? Entre em contato com a sua vulnerabilidade. Ser vulnerável é ser forte. Evitar as situações e os sentimentos de vulnerabilidade só enfraquecem, porque você tenta manter uma imagem que nunca vai se sustentar por muito tempo. E quando você é vulnerável, fala dos seus sentimentos, se conecta com esses sentimentos, você aprende, você supera, você se fortalece e se prepara e consegue estar pronto, né, para todos os desafios da vida, que são muitos. Então é isso. Obrigada por estar com a gente essa noite. Eu que Obrigada por agradeço. todo esse conhecimento que você passou para nós aí, muita coisa interessante, entendeu? Os meninos, obrigada. E o pessoal de casa é bem isso, gente. Podcast Mais tá por aqui mudando a vida das pessoas. Ele tá trazendo pensamentos adversos e tá mostrando que as vidas que passam por aqui, os conhecimentos que são compartilhados, é para que você possa olhar ao seu redor com mais ternura, para aquelas pessoas que às vezes passam por transtornos e a gente acaba ridicularizando por não conhecer. Quantas pessoas a gente fere? Engole o choro. Ah, deixa pra lá. Ah, vai lavar um tanque de roupa suja. Quantos relacionamentos a gente convive? Larga ele, procura outra pessoa. Por que que a gente não pode começar a fazer a diferença ajudando, compreendendo, respeitando? Cada um de nós, todos os dias, trava uma batalha interna. Cada um de nós tem uma vitória diária. Só que, ao próprio exemplo da Carla falou hoje, vamos deixar de lado o egoísmo, o egocentrismo e vamos ser um pouco mais comum, o nosso senso comum, a nossa escolha de ajudar ao outro, de pedir ajuda, de amar, de perdoar, de aceitar as falhas, de reconhecer os erros e de fazer com que tudo aquilo que está ao nosso redor possa ser uma experiência de vida magnífica. E se a gente não consegue, não é vergonha pedir ajuda. Buscar um profissional é amor próprio. A gente falou hoje de 2, 3, 4 tipos de transtornos, de queixas emocionais que todo mundo em algum momento já teve. Mas aonde faltou a coragem? Aonde foi a dificuldade de você cuidar de você? Ou de você ajudar alguém ao invés de criticar? E é isso que a gente está aqui, plantando essa semente para que você reflita nessa semana. Quem ao seu lado precisa de um apoio, de um suporte? Ou é você mesmo? Vamos tirar a névoa que cobre os nossos sentimentos e os nossos medos e vamos olhar para a vida com mais leveza. É isso que eu desejo para vocês nessa semana, gente.